Turma, esse slide aqui eu fiz para uma apresentação na Liga Acadêmica de Doenças Infecciosas e Parasitárias, que eu mostrei em um seminário deles aqui na UBRA. Tá? Doenças emergentes e reemergentes transmissíveis por transfusão sanguínea. Turma, doenças emergentes e reemergentes são aquelas doenças que sazonalmente elas aparecem, desaparecem e reaparecem. Tá? Então, essas doenças elas têm um impacto muito grande sobre o ser humano, né? Devido à sua gravidade e à sua potencialidade de deixar sequelas às vezes limitadoras, podendo levar o camarada até mesmo à morte. Tá? E quando essa doença reemerge, geralmente é por um desleixo, né, das autoridades com relação à vacinação, com relação à prevenção de ocorrência dessa doença. Tá? Quais são os fatores que contribuem para que emerja ou reemerja uma doença? Mudanças ecológicas, né? Desenvolvimento econômico, manipulação da terra, né? Ou seja, quando o homem causa mudanças no meio ambiente. A demografia, né? A quantidade de pessoas que vivem numa região também contribui, né? O crescimento populacional, guerras, comportamento sexual, uso de drogas, né? Tudo pode levar ao aparecimento dessas doenças. E outra coisa que facilita muito também é o caso do quão ficou fácil o contato entre as pessoas de várias regiões do mundo, né? Depois que teve a tal da globalização, né, facilitou muito e a melhoria dos meios de comunicação aéreo, marítimo, terrestre e mesmo a comunicação através da internet, as doenças, né, a transferência de patógenos que eram comuns em uma região para outra se tornou mais intensa. Também a indústria e tecnologia, né, facilitam com que haja a chance de ocorrer mais transmissões, né, com o uso discriminado de antibióticos, consumo de carnes, né, de enlatados que possam ter contaminação, né? E adaptação também, mudança, também as mutações que ocorrem em vírus, em bactérias, em prions, né? Tudo isso facilita com que hajam o surgimento de novas doenças. Tá? Os países desenvolvidos versus aqueles subdesenvolvidos. A gente percebe que, às vezes, os países subdesenvolvidos são tidos como cobaias para os desenvolvidos, né? Para testar novos medicamentos, para testar a virulência de algumas cepas. Isso acontece, infelizmente, né? Então, nós precisamos de ter medidas contínuas de controle, né? Como, por exemplo, aí, o ressurgimento do sarampo, né? Por falta de vacinação e não por falta de oferta do governo, mas por desleixo das pessoas com as suas crianças, né? Então, doenças ausentes em países desenvolvidos são intensificadas naqueles países em desenvolvimento e mesmo subdesenvolvidos, né? Isso devido a um processo rápido de urbanização, né? Hoje, praticamente, cerca de 90% da população vive na zona urbana, e isso causa aglomerações, facilitando o contágio, né? O nosso modelo econômico hoje necessita, né, estimula o desmatamento, o uso de defensivos agrícolas, né, a plantação desenfreada, né, tira uma cultura e já põe outra em cima, tira aquela e põe outra. Tudo isso é fator responsável pelo reaparecimento de doenças. Além do mais, a fome, né, que leva à desnutrição,
a obesidade, que é uma doença, né, que está com uma expansão enorme no mundo inteiro, né? Pobreza, miséria, falta de saneamento básico, limitadas condições de higiene, lixo sem ser descartado de forma errada, né? Vocês veem aqui mesmo no Brasil que são raros as capitais que têm, são raros os locais que têm, quase que concentrado nas capitais, o tratamento do lixo, né? O tratamento do esgoto, né? Então, ainda é um país com uma falta enorme de infraestrutura, tá? E, além disso, o desequilíbrio biológico, né? Com o uso de pesticidas e defensivos agrícolas. Essas doenças emergentes, reemergentes, elas são um grave problema de saúde pública, como, por exemplo, malária, que continua matando demais, hanseníase, tuberculose, né? Dengue, AIDS, hepatite, as gripes, né? Cólera, resistência microbiana a antibióticos, né? As superbactérias e febre amarela, né? Recentemente aí nós tivemos casos de febre amarela aqui no Tocantins, tivemos em São Paulo, em Minas, ou seja, falta de vacinação, né? Então, a doença de Chagas, 60% da população que tem Chagas hoje mora nas cidades, e era uma doença típica do interior, né, das casas de pau a pique e tal. Então, mostra que a migração da população da zona rural para a zona urbana trouxe também de lá as doenças que eram características daquele local, né? As formas de transmissão: transfusão sanguínea, transplante de órgãos, né? Através de alimentos contaminados, congênitas, acidente de laboratório, reativação de doenças devido à imunodepressão, né? Então, são várias as formas, né? Falar um pouquinho de malária, né? Uma doença tipicamente reemergente, né? Ela já teve a sua fase de matar demais e agora está voltando, né? A incidência voltou a crescer no mundo inteiro e o pior de tudo, os tratamentos não finalizados, né? Ou seja, o uso de medicamentos sem a finalização tem feito com que haja uma resistência do parasita aos antimaláricos, né? Então, isso é sério, né? Tuberculose. 95% dos casos estão em países subdesenvolvidos, né? Depois que surgiu a AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, aumentou muito os casos de tuberculose, porque ela é uma doença oportunista no caso de doenças imunossupressoras, né? A tuberculose mata muito mais do que qualquer outro agente infeccioso no nosso país, né? E as causas desse aumento: pobreza, negligência, né, das autoridades sanitárias, a imunodepressão, né, através da AIDS, e falha no controle mundial da doença através da vacinação. Pessoal, aqui na nossa Amazônia, a gente tem aqui inúmeros vírus que causam danos, tá? Por exemplo, o chamado hantavírus. Evolui como uma doença febril aguda, ou seja, uma síndrome respiratória aguda, é como se fosse uma SARS, tá? Transmitida ao homem por fezes, saliva ou urina de roedores e por aerosóis, mesma forma lá do coronavírus. E a transmissão de pessoa para pessoa pode acontecer através de gotículas ou mesmo através do aleitamento materno. Outro vírus importante aí na região amazônica é o sabiá, tá? Doença grave com alto potencial de óbito, né? Foi isolado pela primeira vez em São Paulo, mas com certeza casos autóctones, né? Febre amarela. A vacinação de febre amarela deve ser refeita a cada 10 anos, né? A transmissão é através da picada do mosquito, a Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue, tá? E nós temos ela silvestre, que é a circulação entre o mosquito e o macaco, e temos a urbana, que é entre o mosquito e o ser humano. Então, o mosquito pica o macaco, vem, pica o ser humano, e aí está a transmissão. Então, o coitado do macaco, às vezes, é tido como
o vilão da história, mas, coitado, ele é uma vítima também, né? Então, a gente precisa de entender que somente a vacinação pode nos livrar dessa doença, tá? Dengue. A dengue é uma doença que é reemergente. Ela teve o seu auge lá em 1960 e tal, e depois eu cresci não ouvindo falar em dengue. Eu ouvi falar em dengue agora de uns 10 anos para cá, eu já tenho 53, né? Então é uma doença reemergente. E devido a um afrouxamento da população, quando ela desapareceu, as pessoas esqueceram dela, e aí começaram a reaparecer de novo, né? Transmitida pelo Aedes aegypti também, né? O sério da dengue é quando ela causa a febre hemorrágica, né? E a síndrome de choque, que estão associados a uma infecção sequencial por subtipos de vírus, né? No Brasil tem circulado 4 tipos de vírus da dengue. Febre oropouche, né? É a principal doença febril aguda no Amazonas, né? Perto ali na região amazônica como um todo, né? Ela tem causado, é um vírus, né, que causa meningite, tá? Confunde-se com malária, com dengue, com febre amarela, né? Ou seja, uma doença bastante limitante com relação aos seus sintomas. Período de incubação rápido, né, de 4 a 9 dias, e tem aqueles sintomas de dengue, né? Febre, cefaleia, mialgia, artralgia, congestão conjuntival, dor retroorbitária, né? Dor na bolota do zóio e dor também epigástrica. Vírus Maiaro, também da região amazônica, né? Ele simula uma artrite reumatoide, né? Causa uma dor nas articulações terrível, que a pessoa às vezes até diminui o jeito de andar. E o vírus rósseo, também identificado na Amazônia, né? Causa encefalite e pode levar a uma mortalidade em cerca de 13% dos casos, tá? As hepatites virais, principalmente a hepatite A e E, que tem a transmissão oral fecal, né? Ou seja, alimentos contaminados com fezes que tem ali o vírus da hepatite A. A hepatite B e D, ela é evitada com vacinação, né? Nós temos a vacina para hepatite B, e nós já sabemos que para ter hepatite D, a pessoa tem que ter hepatite B. Se ele não tem a B, o vírus da hepatite D não vai conseguir causar a infecção, tá? E a hepatite C, né, pessoal, é uma doença que tem consequências sérias, é uma doença crônica, né, que tem uma evolução lenta, mas quando começa a aparecer os sintomas, ou já vai ser uma cirrose ou um câncer hepático. Vírus herpes 8, associado aí ao sarcoma de Kaposi, né, que é um tipo de câncer de pele, também está ligado à paralisia facial, está ligado à paralisação cerebral, né? Ele possui uma certa... são homólogos, né? Com o vírus de Epstein-Barr e com o vírus do herpes. O herpes tipo 1 e tipo 2. O vírus de Epstein-Barr é o vírus que causa a mononucleose infecciosa, tá? Pode ser transmitido através de contato com saliva, com sangue, transmissão sexual. Tá? O H5N1, né, a vírus da influenza aviária, né, a gente viu aí na televisão há uns 5, 8 anos atrás a doença, a gripe aviária, né, possui também a transmissão interpessoal, é o vírus da influenza, tá? Causou danos, mas logo foi sanado. Nós temos o H1N1, né, que é uma virose que já temos a vacina, né, não, infelizmente, não é para todas as pessoas, mas para os grupos mais susceptíveis, né? Essa vacina da gripe que a gente toma aí, tá? Temos também o vírus do oeste do Nilo, né? Que é um vírus também, a RNA, assim como o coronavírus. Ele é uma doença emergente do norte americano, né? 80% das infecções cursa de forma sintomática,
mas algumas delas são, e por sorte, né, poucas, são neuroinvasivas, levando a meningite, que pode ser fatal, e também tem uma grande preocupação com os pacientes imunodeprimidos, né? Citomegalovírus tem a sua importância na clínica neonatal, né? Mães que adquirem o citomegalovírus durante a gravidez pode fazer as crianças nascerem com retardo mental, né? Com doenças que complicam o seu sistema nervoso, tá? Parvovírus B19, esse parvovírus, ele tem uma importância em pets, né, a parvovirose, mas também pode atacar o ser humano, né? Ele infecta as células hematopoéticas, então em transfusão de sangue pode acontecer de transfundir um sangue contaminado com parvovírus. Não tem exames na rotina transfusional para detectar esse tipo de virose, tá? Então, em locais onde ele é endêmico, às vezes se faz o tratamento do sangue antes de ser transfundido, tá? Com detergente, com solventes ou então com azul de metileno. A babésia, mais importante nos pets também, mas ela pode ser transfundida para o ser humano através de hemocomponentes, né? Ela é transmitida por carrapatos, né? Ela causa uma anemia hemolítica, trombocitopenia, né? E também pode ser transmitida através de transfusão sanguínea. Doença de Creutzfeldt-Jakob, né? Ela é causada por um prion, né? O prion, vocês sabem que ele é inferior morfologicamente ao vírus, né? Mas causa doença. Ele é responsável pela espondilite espongiforme bovina, né? Afeta pessoas com mais de 50 anos, transmitida pelo consumo de carne oriunda de animais infectados. Então, na Inglaterra foi onde teve mais casos dessa doença. Então, a carne de lá até hoje ainda não é usada assim com frequência, porque as pessoas ainda têm muito medo, né? Doadores que tiveram viagens para o Reino Unido ou que passaram por lá são recusados ainda para doação de sangue, porque eles podem ter esse vírus latente no seu organismo, tá? Então, para a transfusão sanguínea, a inativação de patógenos é feita com a leucorredução, né, que é a filtragem do sangue e a retirada dos leucócitos, né, deixa passar somente as hemácias, o leucócito não passa, então você usa um filtro. Também pode ser feito o tratamento com azul de metileno, né? Também, às vezes, com luz do espectro ultravioleta e ainda o tratamento com radiação ultravioleta, que eu já tinha falado. Okay? Então, gente, olha, a transfusão sanguínea é um tipo de tratamento que tem risco. Então, deve ser feito somente quando muito necessário, tá? Nós estamos aí rodeados por micro-organismos que podem causar doenças graves, nos levando mesmo até a morte. Grande abraço, até a próxima.